Também dou as boas-vindas para você que está acompanhando pela TV. Que alegria estar aqui com a Ju, com o Peter. Nossa, responsabilidade, hein? Você vê? Muito bom. Meus irmãos, olha só. Nessa segunda pregação, eu quero meditar com vocês trazendo algo que sempre me chama muita atenção. Na teologia, no mistério da encarnação, aquilo que nos deixa intrigados é o maior milagre que já aconteceu na humanidade. E o maior milagre que aconteceu na humanidade foi Deus se fazer homem. O Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nascer de uma mulher pura, imaculada, que agora nós a chamamos de mãe. E aqui, eu quero pegar com você Lucas capítulo 22. Evangelho de São Lucas capítulo 22. A palavra de Deus nos diz assim: Ele saiu como de costume e dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orai para não entrardes em tentação. E afastou-se deles mais ou menos um tiro de pedra, e dobrando o joelho e prostrando-se, orava, e dizia: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Nisso, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e cheio de angústia, orava ainda com mais insistência, e o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Erguendo-se, após a oração, veio para junto dos discípulos e os encontrou adormecidos de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para não entrardes em tentação. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um momento dramático, não somente da história da humanidade, mas de toda a criação. O autor da vida, o Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança, para que em seu Filho, o Verbo eterno de Deus, pudesse ser adotado filialmente como seu Filho em Jesus Cristo. Agora, esse mesmo Deus se fez homem e está pedindo ajuda para um ser humano. O paradoxo teológico e ao mesmo tempo aquilo que nos deixa atônitos diante da loucura do amor de Deus, é que você vê aquilo que é inimaginável para o ser humano, e até de alguma forma, como diziam alguns padres da igreja, irracional. Porque, por exemplo, você tem aquele que é o guarda que não dorme de Israel, aquele que com as suas asas, como diz no Salmo 90, esconde aqueles que habitam nele e se torna refúgio. Na noite de Natal, na noite fria de Natal, chora. Na noite fria de Natal, precisa de ser envolto no manto da Virgem Maria e de São José, para que seja aquecido. Aquele que é a providência que sustenta, como diz o famoso Chesterton, com a mão direita o universo e com esta toda a criação, tem os seus braços curtos demais, porque é bebê, para tocar a cabeça do burro ali do presépio. O Deus que dá de comer às aves do céu e dá de alimento também, veste os lírios do campo, agora precisa de ser vestido, agora precisa de ser alimentado. Ele que é a fonte da vida, que alimenta e que também tira a sede, agora precisa de alimento. Este Deus que protege agora precisa ser protegido, porque em tudo, exceto o pecado, Ele quis viver e experienciar os dramas da humanidade, aquilo que você vive, aquilo que eu vivo.
E é por isso que nosso Senhor santifica a nossa vida. E aqui está a verdadeira realidade da santificação do cotidiano, porque em tudo, nosso Senhor, em 30 anos da sua vida, glorificou a Deus, dizia São José Maria Escrivá, mais do que os 3 anos da vida pública que ele ficou pregando. Porque 30 anos escondido, sem ninguém ver, nosso Senhor cuidou de Nossa Senhora, trabalhou, suou, sofreu, chorou. Mas Lucas traz ainda algo mais surpreendente para nós. Se você vai um pouco atrás, você vai ver algo poderoso. No capítulo 22, versículo 14. Jesus senta com os seus discípulos. Ele antecipa a Páscoa, a celebração da Páscoa, com os seus discípulos, que deveriam celebrar a Páscoa na sexta, depois das 6 horas da tarde. Mas ele sabe que ele não vai poder celebrar nos ritos pascais, porque na sexta-feira ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E portanto então, nosso Senhor antecipa com os seus discípulos, e a palavra diz assim, olha o que ele diz. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com os seus apóstolos e disse-lhes: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Pois eu vos digo, repita comigo, pois eu vos digo, que já não a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Nosso Senhor, durante 33 anos da sua vida, ele celebrou a Páscoa, porque ele era um judeu praticante, ele cumpriu a lei, mesmo sendo a lei, para que a justiça fosse feita. Subia a Jerusalém com os seus pais todos os anos, e aqui Lucas narra para nós, quando ele completou 12 anos, ficou perdido durante 3 dias, e foi reencontrado. Nós rezamos também esse mistério, no terço, no rosário. É lindo demais, é lindo demais o que esse Deus poderoso fez na nossa vida, e de todos os milagres, de todos os dons que podemos aparentemente nos maravilhar, porque Jesus nunca quis que alguém o seguisse pelos milagres, pelos sinais, mas sim por aquilo que Ele é. Ele nunca quis, e Deus nunca quis que eu e você o seguíssemos ou amássemos por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. E mesmo diante da provação, quando Ele não der aquilo que nós queremos, Ele vai ser a presença, porque o verdadeiro amor não está interessado naquilo que o outro pode me dar, mas naquilo que o outro é. O Senhor sempre pediu isso, mas aqui, no último dia de convivência com os seus amigos, os apóstolos, Jesus está dizendo: eu desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, há muito tempo. Olha, Pedro, desde quando eu te encontrei lá no lago da Galileia, em Genezaré, que eu vi você cansado de ter pescado a noite inteira e não pego nada. Em tudo que nós vivemos esses 3 anos, aquilo que eu mais desejei na vida foi ter sentado à mesa nesse momento e comer essa Páscoa convosco. A última vez que nós temos um relato de algo tão poderoso de Jesus sentar à mesa e falar de vinho, e falar de festa, foi nas bodas de Caná, num casamento. E em Caná da Galileia, não tinha vinho, e por intercessão da mãe, a virgem, beata seja ela, transforma a água em vinho, e aí tem festa. Na noite da quinta-feira, na instituição da Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo pega o vinho, se em Caná da Galileia Ele transformou água em vinho, na quinta-feira da instituição da Eucaristia, na quinta-feira santa, Ele transformou o vinho no seu sangue, no seu corpo, e nos deu a Eucaristia. Lá foi um sinal, aqui o milagre.
E aqui Jesus, ele senta e faz uma aliança. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Que lindo. Aí nosso Senhor, nesse texto, ele diz assim: eu desejei comer essa Páscoa convosco, porque eu não a tornarei a beber de novo do fruto da videira, quer dizer, do vinho. Eu não vou tomar mais vinho, até que se cumpra onde? No reino dos céus. Existia 4 bênçãos que se fazia no rito da Páscoa judaica. O rito comemorando e abençoando quando Israel saiu do Egito, era o primeiro cálice, o segundo cálice era o cálice da escravidão, o terceiro era o cálice da libertação e o quarto era o cálice do sofrimento. Jesus, no terceiro cálice, ele instituiu a Eucaristia. E a palavra não nos fala se ele tomou o quarto cálice, que é o cálice do sofrimento com os discípulos. Não tomou. A palavra nos diz que ele se levanta e vai para o Horto das Oliveiras. E no Horto das Oliveiras ele chama 3 dos seus amigos, Pedro, Tiago e João. Eles estão com sono. Por que será que estava com sono? Primeiro, por causa da tentação. Segundo, porque bebeu muito. Alguns exegetas dizem que provavelmente era muito vinho mesmo. E aí estava roncando com sono. Porque não queriam ver a realidade do que estava acontecendo. Nosso Senhor, naquele momento, ele sai e vai ficar sozinho. E sozinho ele começa a sentir uma angústia profunda de morte. Lembra que eu falava para vocês de novo? Todas as vezes que, quando chega, esgota as possibilidades humanas, e você sente até mesmo aquela sensação da morte, Deus manda um anjo. E a palavra diz que o Jesus falava: afasta de mim este cálice, ó Pai. Que cálice? O cálice do sofrimento. Jesus não deixa os discípulos tomarem o cálice do sofrimento, porque ele vai tomar o cálice sozinho. Está entendendo, sim ou não? É por isso que ele é o servo sofredor de Isaías capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que pesava sobre nós recaiu sobre ele. Ele assume o nosso sofrimento, e portanto todo o sofrimento na provação que você pode passar, você só consegue passar e suportar porque Cristo já passou por você. Ele toma esse cálice, um anjo o consola, e esse anjo, o anjo da angústia, que o Papa Bento XV, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, escreveu uma oração linda ao anjo que consolou Jesus no Getsêmani. Até Deus precisou da consolação de um anjo. Ele buscou consolação nos seus amigos humanos, mas estes não puderam, mas o céu não deixou de responder. E quando eu cheguei, o Peter nem sabia, a gente tinha se visto, que ia ser essa pregação, nesse sentido, com essa palavra. Jesus está prostrado, com o rosto por terra. O sangue de Jesus já começa a cair na terra e a se misturar. E Jesus está sofrendo, na angústia, prostrado. Quando o anjo vem, quando ele fala, seja feita a tua vontade, nosso Senhor prostrado, aqui, prostrado, pedindo ao Pai, pedindo aos discípulos ajuda, os discípulos não fizeram nada, continuaram dormindo. E ele está aqui, pedindo, angustiando, o anjo do lado dele consolando, mas ele pedindo ao Pai forças para beber do cálice da sexta-feira, pois ele vai ser crucificado. A um determinado momento, Jesus se levanta. Aquele que pedia para ser levantado, aquele que pedia para ser consolado, com a profunda angústia, se aproxima dos discípulos que está dormindo e diz: o que vocês estão fazendo? Levantai-vos para que não entreis em tentação.
E faz sentido essa música, Eu Te Levantarei? Porque Jesus pede para os seus discípulos a força para que ele continue firme no propósito de beber o cálice e de sim fazer a vontade do Pai, porque como diz Hebreus, a carta aos Hebreus diz, porque assim também, com sacrifícios e lágrimas e muito sofrimento, ele, o Cristo, o sumo sacerdote, aprendeu a ser filho, e com gritos e grande clamor pediu ao Pai que o livrasse da morte, e realmente o livrou, e por isso, Ele se compadece de todos aqueles que sofrem, porque passou na sua carne, sabe o que é angústia, sabe o que é tristeza, sabe o que é desespero, no sentido de não ter mais os amigos perto, não ter mais ninguém, o amado que ele tinha escolhido à mesa, e tinha dito que o mais amado naquela refeição era Judas, está vindo para traí-lo, ele está vendo a traição de Judas, a negação de Pedro, os seus amigos que o deixarão, olhando e vendo eu e você, as nossas angústias, e nosso Senhor assume tudo isso, e agora ele se levanta com toda a sua chaga, todo chagado, igual aqui na cruz, ó, mas por dentro, antes de ter acontecido, amados, as chagas exteriores do Senhor, Jesus por dentro estava todo arrebentado. A psicologia nos ensina que as feridas da alma, que as feridas do espírito, são mais difíceis de serem restauradas e curadas do que as feridas exteriores. Veja, por suas chagas fomos curados, não só as chagas externas, mas as chagas internas. O Senhor experimentou o terror que você muitas vezes experimenta. Você está entendendo, sim ou não? Então o Senhor que experimenta, Ele sente uma força tão grande de poder amar tanto você que Ele se levanta e diz, eu vou assumir essa dor que você está vivendo, eu vou assumir até mesmo a tua morte. Por isso levanta a sua cabeça. Jesus fala para você e para os discípulos naquela noite de angústia, pois eu estou aqui para levantar você, eu estou aqui para te lembrar que você é filho, que você é filha, muito amado, mesmo quando o teu pai, mesmo quando a tua mãe, mesmo quem você amava, dormiram no momento em que você mais precisou, e quando você mais precisou, e não tinha ninguém para olhar por você, alguém invisível não deixou de te olhar, de te amar, e de apresentar diante de Deus as tuas orações. O teu anjo da guarda fez isso por você. Já agradeceu Ele por hoje? Uma salva de palmas para o anjo da guarda que nunca deixou de cuidar de você. E eu queria, através dessa palavra, chamar aqui o Júlio. Eu queria pedir para o Júlio, Júlio é um amigo, Júlio vai se apresentar, mas o Júlio cuida, junto com a minha equipe das minhas redes sociais, o trabalho de evangelização que eu tenho, é um jovem fundador de um movimento grande em Campinas, o movimento Reviva. Eu gostaria que o Júlio pudesse contar um pouquinho para nós, a experiência que você fez, de no meio da angústia, no meio do seu Getsemane, ter encontrado o Pai. Começa com essa palavra Pai, já me pega bastante, porque a minha angústia, quando eu olho para a minha vida, foi um tempo de realmente eu ter que me encontrar em Deus para mim realmente conseguir me amar e amar todas as coisas que o Senhor estava fazendo e compreender os planos de Deus. E hoje está sendo uma resposta aqui para mim, de tudo isso. Antes mesmo de eu falar, o Peter ele citou sobre o estar escondido e os planos de Deus fazer sentido. E quando o Rafa ele trouxe essa palavra, o meu coração ali não estava se aguentando, porque eu olhava para a minha vida e realmente tudo o que aconteceu hoje faz sentido. Hoje faz sentido. Uma casa onde era para ser o lar, onde que era para ser o meu conforto,
quando eu era mais novo, era a minha maior dificuldade, porque eu fazia de tudo para realmente não dar um desgosto para dentro de casa, não ser uma pessoa ruim, um filho ruim. E o jeito que meu pai era com a minha mãe, com minhas irmãs, me deixava sempre muito apreensivo em relação a isso. E eu chegava a falar que fora de casa era uma vida dos sonhos e dentro de casa era bem complicado. Porque dentro de casa eu via muita briga, uma cobrança pesada do meu pai com minhas irmãs. Minha mãe, o jeito dela se tratar ali com ele. E meu pai, ele foi um cara muito bom. Ele foi um homem muito bom. Mas posso dizer que ele deixou em algumas partes ali mágoas, feridas, que realmente foi uma batalha muito grande. E é dessa batalha que hoje eu entendo que me fez forte. Essas tribulações me fez forte. Basicamente, eu era um jovem que saía muito, desde cedo, com a minha irmã. Minha irmã ia para o pagode desde cedo e minha mãe falava, só vai se levar o Júlio. E nesses pagodes eu fui crescendo ali naquele meio, eu fui conhecendo bastante gente, eu cheguei a ser chamado de mascote do samba. Mas ali eu conheci muitas coisas fáceis, sabe, que hoje em dia a gente sabe que, eu sei que não foi bom para mim. E aquilo realmente me colocava numa posição de ali era a minha válvula de escape. Ali, naquele pagode era a minha válvula de escape. Quando eu voltava para casa, eram as brigas, né? Via discussões e tudo mais. E, além dos pagodes, tinha o meu futebol, que eu era basicamente a referência ali dentro do time, por conta do meu posicionamento. E um dia eu escutei do meu professor que, Júlio, essa coragem que você tem aqui dentro de campo, você vai precisar ter lá, dentro da sua casa. E foi providencial, porque um dia meu pai, discutindo com a minha mãe, tratando muito mal minhas irmãs, falando coisas pesadas, eu não me aguentei e eu meio que bati de frente com ele. Eu falei para minha mãe, chega mãe, não dá mais para a gente ficar aqui. E basicamente houve o término, separação, e ali começou uma missão bem puxada. A palavra da minha mãe para mim, agora você é o homem da casa. Aquilo fez com que eu me deparasse com, eu tenho que buscar agora, comecei a trabalhar vendendo sorvete na rua, trabalhei numa pastelaria, trabalhei de servente, fiz várias coisas, eu tinha meus 13 anos. E nessa relação de 13 anos, eu comecei a ter que fazer algumas escolhas, eu tive que deixar um pouco o futebol de lado, não só por conta desse término da minha mãe e meu pai, mas também porque minha mãe falava, você tem que ir para a igreja, um homem bom tem que ir para a igreja, você tem que fazer seu crisma, sua catequese, tem que fazer essas coisas. E eu, não vou mentir, eu não gostava. Eu não gostava. Na missa, eu era aquele jovem que falava, e aí mãe, está acabando? Não vejo a hora de acabar, mãe. E minha mãe, ela é dura, ela chegava a dar uns beliscão ali, Júlio, presta atenção na missa. Escuta o que o padre está falando. E aquilo ali me fazia bem, me confortava de alguma maneira. Mas minha mãe, ela foi muito forte a ponto de me ensinar algo que hoje eu sei que eu não podia ter seguido essa linha, de o sofrer calado, o não contar. Quando você precisa falar, vocês já precisaram em algum momento falar e guardaram? Você é desse também? Faz mal, não faz? Me fez muito mal. Me fez muito mal a ponto de eu adoecer, mas não contar para ninguém e eu estar preocupado com a minha mãe. Minha mãe está adoecendo. E nisso eu fazia de tudo para estar com a minha mãe. Eu cheguei a sair de trabalho para estar com a minha mãe e alguns amigos mais próximos até sabia. E nesse tempo foi aonde que eu comecei a tomar um caminho de estar mais perto da minha mãe, ir para a missa, ir para a igreja, ir trabalhar e fazer essas coisas e não deixava o pagode. Só que uma hora Deus ele me pegou de jeito ali no pagode. O Senhor ele colocou no meu coração uma palavra muito forte, ele gritava no meu coração, ele falava, volta. E esse de voltar para a igreja foi algo muito difícil para mim. O voltar para a igreja me colocou num ponto onde que Deus ele me mostrava que Ele iria me usar, mas eu precisava fazer algo que eu não tinha coragem. É atrás do meu pai.
perdoar o meu pai. Porque eu fiquei um bom tempo sem falar com meu pai. Eu fiquei um bom tempo falando que eu odiava meu pai. Isso eu não me orgulho nem um pouco de falar isso. Mas chegou um momento que Deus ele trabalhou muito na minha vida, em retiros, momentos de oração. Eu lembro muito de Deus ele fez com que eu tocasse em várias missões. Fez eu beber muito das pregações do Padre Léo. Fez eu beber muito das homilias que eu assistia na Canção Nova. Mas ainda precisava de algo. Até que chegou o dia de eu ir falar com o meu pai sem muitas escândalos, sem muitas a defensiva, né, deixando um pouco de lado. E resumindo um pouco a história, meu pai ele conta para mim, queria que ele estivesse assistindo. Ele está vivo ainda, mas ele não é muito da igreja, eu acredito que ele não vai assistir isso. Mas eu quero que ele lembre que ali naquele abraço que ele me deixou dar, e eu falei, pai, te amo. Ali naquele momento eu me vi nele, porque ele guardava muita coisa. Ele falou, filho, esse eu te amo me curou. Esse te amo de verdade me curou. E ali eu fui descobrir que ele estava debilitado, que fala, ele estava parado por conta de um nervo ciático. E ali eu descobri o poder de um perdão. E ali eu vi que a minha vida era uma luta para mim curar esse meu coração, ser forte ali com a minha mãe, ser forte em tudo que o Senhor for colocando na minha vida. Mas eu não imaginava o tamanho do poder do perdão. E meu pai, hoje a gente consegue ter uma convivência bem legal. A gente conversa, a gente se vê. Ele chega a frequentar minha casa, tem hora que eu falo para minha mãe, mãe, você me ensina a ser santo. Porque olha, tudo que você escutou e você trata meu pai tão bem. Minha mãe é dele chegar, ela fazer um café, fazer um almoço, fazer tudo. E eu me vendo com meu pai, durão. Eu não sei se eu ia fazer isso. Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso. Mas foi onde que tudo que minha mãe me ensinou de estar próxima de Deus, me apegar em Deus, foi alimentando o meu coração. Me alimentou a ponto de Deus ele falar comigo, mostrar para mim que realmente eu precisava entender quando eu comecei a ir para a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus. E as pessoas, eu falei, eu não sei por onde começar. As pessoas começam pelo Evangelho. Eu comecei a ler Mateus, até que chegou, se eu não me engano, Mateus 11, e fala, o Senhor falando, vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, eu te darei descanso. E hoje na conversa com o Rafa me explicou, é uma troca, Júlio. Ali realmente houve uma troca. Ali houve uma troca e hoje estar aqui está sendo realmente a resposta de uma troca. Eu falei para Deus, eu não tenho tanta coragem assim, de entregar tudo. Eu não sei como que é entregar tudo. Mas se você quer tudo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor ele começou a fazer grandes coisas na minha vida. Surgiu o movimento Reviva, surgiu irmãos de anjo, como o Rafa, surgiu pessoas que depois eu fui entender que quando a gente é amigo de Deus, Ele apresenta amigos, que é dele também. A gente precisa realmente olhar para o Senhor, não perder os olhos, o foco no Senhor, e ver o Senhor em todas as coisas. E falando disso, me fez lembrar de um dia, eu sempre fui de querer conversar e conhecer as pessoas, e eu não posso ver morador de rua, que eu fico querendo conhecer a história dele. Eu falei, cara, por que você está assim? E um dia, numa simples pergunta, conversando com um morador de rua, ele falou assim, cara, essa conversa está me fazendo bem, mas eu tenho algo para te entregar, que acredito que era para você escutar do teu pai. E eu falei, que é isso? Esse cara sabe alguma coisa da minha vida? Será que conhece meu pai? Lembrou de mim de algum lugar? E ele falou assim, entenda uma coisa, nunca vai ser fácil. Não é para ser fácil. Em nenhum momento Deus mostrou que ia ser fácil. Mas você é forte,
Mas você precisa entender algo para ficar ainda mais forte na tua vida inteira. Ore como se todas as coisas dependessem de Deus. Ele trabalhe como se todas as coisas dependessem de você. Sirva com o seu coração, sem medo nenhum do que vão falar, o que vão fazer. Não espere recompensa. Eu segui à risca isso. Muitas das vezes foi difícil, Rafa. Muitas das vezes foi muito complicado. Mas eu posso dizer de coração muito feliz que a recompensa vem sim. A recompensa vem. O tanto de gente que a gente pode estar comunicando, falando isso aqui agora, falando sobre o perdão, falando sobre, cara, busque esse perdão, busque a pessoa que precisa receber esse abraço, esse eu te amo. Não guarde. Não faz sentido guardar. Sirva sem medo nenhum, ore com todo o coração. E se faltar uma palavra aí, lê lá Mateus 11, faz igual eu fiz lá atrás. Eu brinco com os meus meninos lá no Reviva, sou miserável demais. Mas eu entendi que aqui é alimento. Eu entendi o poder de um joelho no chão. E eu entendi que cada olhar pode ser também um olhar de Deus para mim, para você. Se você olhar para o lado, aí às vezes você nem conhece, a pessoa está precisando de um abraço, de um olhar, de uma palavra. O Rafa foi um dia isso na minha vida. Eu estar aqui hoje está sendo realmente um abraço, um olhar de Deus, e Ele, vinde a mim, Júlio, porque as tribulações vão continuar, mas vinde a mim, confia. Deus é bom, família. Rafa, obrigado pela sua oportunidade. O Senhor vai te levar para muito longe. Mas olha, é na angústia, é na prova, é quando não tem mais saída que Deus se manifesta. E se por acaso você nesse tempo, como o Júlio também, como eu, sentiu que o cálice está quase transbordando, deixa encher mais um pouquinho. Minha mãe fala, né? O fundo do poço nunca tem fundo, você sabe, né? Pode piorar ainda mais. Esses dias para trás, minha mãe falou assim, ó, se você continuar cavando, o fundo do poço significa que não é poço, então ele tem que ser mais cavado ainda para sair água. Então para de reclamar, porque é no fundo do poço, ou no fundo do buraco, que a gente lembra de olhar para cima e ver o céu iluminado, entrando a luz, porque a luz do fim do túnel não existe, tá, meu amor? O que existe é a luz acima do fundo do poço. E quando tudo parecer difícil, na noite mais escura da sua vida, um anjo se sentará do teu lado e vai lembrar você, como lembrou Jesus, de quem ele era filho. Nosso Senhor nunca pecou, jamais na sua vida fez algo de errado, mas Jesus pediu perdão por nós naquela cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós olhamos para a nossa história foi assumida pela vida de Deus. E Deus, assim como na história do Júlio, da sua família, a partir do momento em que seu pai foi embora de casa e fez com que esse menino tivesse que cuidar da família, o menor, o Senhor entrou. Porque no fim das contas, não somos nós que colocamos a comida à mesa, mas é o próprio Deus que cuida. E quantos de nós aqui vivemos tantas histórias, talvez não igual, mas um pouco parecida com aquilo que o Júlio viveu. Às vezes eu olho para essas mulheres fortes. Eu não sei por que disseram que a mulher é o sexo frágil, né? As estatísticas dizem, seja em tudo vocês suportam as dores,
Mas na hora do vamos ver, quem fica é a mãe. Quem fica aos pés da cruz são as mulheres. O Pedro fortão com a espada. Eu tenho um amigo sacerdote exegeta, ele brinca, mas faz certo sentido. Ele diz: Rafael, a prova de que os discípulos estavam de alguma forma meio assim, que bebeu muito, é que estavam dormindo no Getsemane, num momento tão profundo de intimidade com Jesus. Eles sabiam que quando Jesus chamavam eles, 3, era para ter coisa séria, igual aconteceu, por exemplo, no Monte Tabor, aonde o Senhor se transfigurou, eram os 3 que estavam ali. E agora, diante disso, eles dormem. E ele brincava, já estava de madrugada já estava já daquele jeito. E a prova disso é que Pedro fica valentão, pega uma espada, né? E ele, eu não estou sendo teólogo aqui, mas faz sentido, na hora que ele tira a espada, ele fala, quem que mira no pescoço e acerta na orelha, velho? É só bêbado que faz uma coisa dessa? Pedro, que era todo medroso, logo em seguida não queria nem saber, não, eu não conheço, eu não, por causa de, tinha medo. Agora todo valentão, com a espada, cortou a orelha de Malco. Foi tentar resolver uma coisa, fez de outra. Claro que tem um sentido teológico em tudo isso. Mas brincadeiras à parte. Você, na prova da tua vida, quando você precisar, lembre-se, é só Deus que vai poder consolar você. Esses dias, o ano passado, agora em dezembro, tive uma experiência com um amigo, o Jean. O Jean, um belga, quando eu pregava e ainda era missionário na Europa, em 2008, eu estava fazendo uma pregação numa igreja, na igreja de São Michel, lá em Bruxelas, e eu estava contando a história do filho pródigo, pregando sobre o filho pródigo, e entra esse senhor, vestido com uma roupa de frio, porque estava muito frio, com um capacete na mão, porque tinha uma moto, bêbado. Ele entrou, eu estava pregando, e enquanto eu ia pregando, do jeito que eu não consigo ficar parado, vocês perceberam, eu fui andando, e cheguei perto dele e dei um abraço nele. Naquele abraço, mudou a vida do Jean. O Jean sentiu um abraço de Deus. E ele gastou o resto da vida dele, toda a vida dele, ajudando o Brasil, ajudando as crianças de rua daqui, os moradores, gastou toda a herança, a fortuna que ele tinha. Ele brincava, ele dizia assim, quando antes de conhecer o Senhor, eu era o filho pródigo que foi e gastou a herança do meu pai. Agora que eu voltei, eu quero gastar a herança dos meus amigos, para eles poderem ajudar os pobres no Brasil. Ele falava assim. E o Jean tinha um problema muito sério no pulmão, uma doença degenerativa. E ele voltou para o Brasil em dezembro. Em novembro, os médicos disseram para ele, Jean, você não conseguirá mais fazer viagem, você vai, já tem poucos dias contados. Ele falou assim, bom, entre morrer na Bélgica e morrer no Brasil, eu quero morrer no Brasil. Ele volta para o Brasil e chega dia 1º de dezembro, me liga, fala, Rafa, quero te encontrar. E foi em casa, e a gente conversou bastante, e ele disse para mim uma coisa muito forte, ele disse, olha, Rafael, sabe por que eu vim aqui, no Brasil? Porque eu nunca vou esquecer aquele abraço que eu recebi em 2008. Aquele dia me deu vida de novo e eu voltei a viver. Mas agora, está chegando os dias em que eu encontrarei com o Todo-Poderoso. E eu vim pedir para que você possa me ajudar a me preparar para a morte. Eu quero morrer no Brasil. O Jean ficou aqui e ele tinha uma cachorrinha, a Dedê. A Dedê é uma cachorrinha que ele pegou no canil na Bélgica lá, que era torturada, cheia de trauma a cachorrinha também. Chegava perto da cachorrinha, a cachorrinha ficava tremendo. E aí o Jean, no dia que ele ia embora para a Bélgica, que estava marcada a viagem dele de volta, ele pegou uma pneumonia, foi para o hospital lá no Rio de Janeiro e ficou 10 dias entubado. E um dia antes do Jean falecer, a cachorrinha dele, que ficava no quarto onde ele dormia na comunidade, ficava sempre debaixo da cama onde ele dormia. E o irmão chegou, o irmão mais velho dele chegou para poder resolver a situação do funeral, porque já estava em vias dele partir. E a cachorrinha, que não ia com ninguém, quando me viu, veio e ficou no meu pé. E aí o irmão falou assim, olha, eu queria que você ficasse com a Dedê, a cachorrinha do Jean.
Hoje ela está em casa, a Dedê. Se você for nas redes sociais, você vai ver eu sempre falando da Dedê. E quando eu levava a Dedê embora, eu já tinha partido, eu levava a Dedê no ônibus, eu olhava para aqueles olhinhos daquela cachorrinha toda tremendo. O Senhor falou para mim assim: Rafael, veja o detalhe. Se eu me preocupei com essa cachorrinha para que ela não volte para um canil, para poder ficar na sua casa, em sinal também do amor do Jean por você, o que eu não vou fazer por você, meu amor? Se Deus se preocupa e sente compaixão dos animais, que dá, como diz o Senhor, o alimento para os pássaros do céu que não plantam e nem colhem, e nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, o que Ele não vai fazer convosco? Naquela noite de quinta-feira, Jesus clama ao seu Pai: Abba, se possível, afasta de mim esse cálice. O Pai não afastou. Esqueça, nunca esqueça disso que eu vou dizer para você. O cálice da provação que você tem que enfrentar não será afastado. Mas a presença de Deus jamais se afastará de você. Vou repetir. O cálice da provação que você tem que enfrentar na sua vida jamais será afastado. Mas isso não significa que Deus se afastou de você. E quando chegar o momento, Ele te dará forças para você se levantar como um milagre. E dirá para aqueles que estão caídos: levantai-vos. E alguém vai dizer para você: mas você está pior do que eu. E você vai dizer: o problema é que sim, eu estou pior que você, mas eu tenho alguém que me colocou de pé e que pode colocar você de pé também. Família, eu estou aqui hoje. E o público, isso é público. Todo mundo sabe. Rafael Brito, pregador, professor, tem depressão. Tem crise de ansiedade, faz tratamento. Às vezes eu levanto de manhã, eu não quero nem, não tenho forças nem para abrir o olho, mas tenho que enfrentar o dia. Porque sou humano. Estou falando para vocês de ser forte na tribulação. Sabe por quê? Porque não é as nossas forças, mas é o Deus de Abraão, o Deus de Jesus Cristo angustiado no Getsemane, que diz para nós: levantai-vos, orai, para que não cairdes em tentação. Fica de pé. Fica de pé e diante da presença do Senhor, eu quero declarar nesse momento. Nós viemos para essa pregação. E essa semana foi uma prova, né? O irmão hoje de manhã, que estava conduzindo, falou assim: nossa, essa semana o bicho pegou. Aí ele falou: agora eu estou entendendo o tema do retiro, por que está, né? O Júlio, que acabou de dar o testemunho dele aqui agora, o Júlio, ele cuida das minhas redes, ele também tem o trabalho dele, né? Foi roubado. Entraram no estúdio dele e roubaram tudo, câmera, televisão, todo o instrumento de trabalho do menino. E veio para cá só com o celular. E a gente se pergunta: por quê? Por que isso acontece? Acontece às vezes determinadas situações para a gente se lembrar que é o fim de tudo. Não são coisas, mas é o Senhor que está contigo. Coloca a mão no seu coração. Queria pedir para o Peter ajudar. Querido, foi providencial a música que você conduziu. Jesus olha para os discípulos e diz: levantai-vos. Eu pedi ajuda para vocês me levantarem, mas eu agora vos levanto. Ele assume o nosso lugar. E a partir daquele momento, saiba que se você se prostrar e cair, quando você não tiver ninguém mais, Ele vai chegar até você e dizer: levante-se, porque você é filho amado. Vamos cantar juntos então. E o interessante, Rafael, é que o Senhor nos levanta justamente nos momentos que a gente sente que esgotou tudo, né? Acabou tudo. Que saída? Qual caminho? O que fazer?
E aí vem essa mão do Senhor e nos levanta, nos põe de pé. Justamente porque quando a gente está no momento mais crítico da nossa vida, é justamente nesse momento que a gente consegue ter mais consciência do quanto nós precisamos de Deus. Então, lá no chão, a gente olha para cima e se lembra assim: meu Deus, como eu preciso do Senhor. Não só quando a gente está no chão, mas quando a gente está em pé. Mas quando a gente está em pé é mais difícil a gente lembrar disso, o quanto a gente precisa de Deus. Então, é o Senhor que diz a nós: eu te levantarei. Imagina Deus falando isso. E você imagina algo que é uma realidade. Deus, aquele que fez todas as coisas, capaz de todas as coisas, criou você, ama você como ninguém. Ele, o próprio Deus, dizendo: eu te levantarei. Vamos cantar junto? Canta junto então, com o coração aberto. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, querido, querida, filho querido. Cante isso, coragem. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, Oh Jesus, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei força, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Senhor Jesus, nós pedimos nesse momento para que o Senhor se volte para nós. E assim como o Senhor fez com os discípulos, depois de ter ficado sozinho na dor e consolado pelos anjos, encontrou a resposta na vontade do Pai. Volte-se para nós que estamos adormecidos na dor das provas desse tempo. Levante, Senhor, esses que estão nos acompanhando pela televisão, os meus irmãos que estão aqui no rincão do meu Senhor, e todos aqueles que o Senhor fará escutar esse momento de pregação. Que o mesmo anjo, Deus Todo-Poderoso, que te consolou no Getsemane, na noite mais escura da humanidade, possa caminhar no nosso meio, entrar nas nossas casas, nos hospitais, nos trabalhos, nos relacionamentos, nas amizades, e que nesse momento o anjo de Deus, enviado para consolar, possa fazer você escutar de uma vez por todas a palavra do Senhor que te diz: levanta, levanta meu filho, levanta dessa escuridão, levanta desse lugar onde você está, eu te ressuscito, eu te tiro das trevas, levanta tu que dormes, porque a luz de Cristo te levantará, te ressuscitará, porque você é filho amado, filha amada. Declare, levante seus braços e cante isso para você, tomando posse da presença de Deus no meio da tempestade. O Senhor está dizendo: eu vou te levantar e te tirar dessa situação, porque a resposta que você veio buscar neste acampamento, eu sou a resposta. Oh Jesus, bendito seja. Acredite, canta. Eu te levantarei. Força, irmãos, canta. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, querido, filho querido.
filho amado, querido, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei.